AgroTV, o canal do agronegócio. Oferecimento Companhia Agro. Apoio Cadore AgroScience e Sindicato Rural de Anápolis. Olá, essa semana converso com Gilberto Lima, o nosso especialista em comércio exterior, junto com o Jean, o nosso consultor também em comércio exterior. Espero você no AgroTV, o canal do agronegócio. No programa de hoje, recebo Gilberto Lima Júnior, especialista em comércio exterior, um homem globalizado. Gilberto, é um prazer, meu irmão, receber você aqui no AgroTV. Você de casa, fique atento, porque aqui está um homem especialista em comércio exterior, sabe tudo. Preste atenção. A honra é minha, Anderson, estar aqui nesse programa tão importante para a sociedade brasileira, para o estado de Goiás, para os produtores desse país, e ter o privilégio de poder falar um pouquinho sobre esse segmento que impacta tanto economicamente o nosso país, que é o comércio internacional, em particular o agronegócio. É a mola motriz da economia em tempos difíceis, né? E em tempos fáceis também. Na verdade, nós temos aí uma predominância na nossa balança comercial há décadas, com uma enorme vantagem para o segmento do agronegócio, que é o que sustenta efetivamente os números da economia internacional do Brasil. Muito bem. Gilberto teve recentemente na Associação Comercial de Anápolis, a nossa gloriosa ACIA, na qual o Jean Carlo é um dos diretores, e foi uma iniciativa do Jean trazer o Gilberto, e desde já quero elogiar a sua iniciativa e agradecer também pela presença do Gilberto. Gilberto, você está aqui por o trabalho do Jean, e a palestra que o Gilberto fez lá na CIA com o tema Competitividade exportadora em tempos de crise. Muito interessante, né, Jean, esse tema? Lembrando que dentro desse cenário existem os seus desafios e as grandes oportunidades. Isso é verdade. Para falar isso hoje nesse papo muito interessante, o Gilberto Lima que está conosco. Gilberto, se apresente. Eu não vou falar o currículo do Gilberto para você que está nos ouvindo, porque poderia incorrer a sacrifício de partes importantes. Vou deixar para que ele mesmo se apresente e conte para nós quem é o Gilberto. Bom, difícil isso, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que dá para resumir como um ativista do comércio exterior brasileiro, um apaixonado pelo comércio exterior. Isso é uma área que eu escolhi, Anderson, Jean, como uma área de formação, né? Uma área que academicamente fui buscar a minha formação no comércio exterior. E 2 anos antes de me formar, lá nos idos dos anos 90, eu já estava navegando pelos mares da China, né, levando 46 empresários junto comigo, e comecei a minha atividade no comércio internacional já com esse grupo que eu levei, voltando de lá, porque precisava, o dólar era 1 para 1 mais ou menos, e a gente precisava da melhor logística, das melhores condições para container de porcelana, de tapete, para tudo quanto era coisa que esses empresários, com a grande novidade que era a China. Hoje é arroz de festa, né? China, todo canto, todo mundo fala. Mas naquela época era muito fechado o país. E ali eu comecei efetivamente e não me acomodei. Desde então, a vida prosseguiu na área como trader, na área comercial, apoiando muitos grupos empresariais em missões pelo mundo inteiro. São 28 países já rodados, alguns 20, 30 vezes, com alguma bagagem de assessorar as empresas brasileiras que buscam competitividade. Meu grande tema no comércio exterior é competitividade. Se é favorável ser competitivo importando, vamos ser competitivo importando. Se é favorável ser competitivo exportando, vamos exportar. Né? Então esse pragmatismo é o que predomina quando a gente assessora as empresas, são grupos grandes. Eu ao longo do tempo acabei me relacionando e até hoje tenho a honra de ser vice-presidente de Comércio Exterior e Logística da Câmara Americana, sou membro do World Trade Center em São Paulo, que é um dos maiores grupos do mundo na área de comércio internacional, presidi por 1 ano até maio deste ano o Conselho Empresarial dos Países de Língua Portuguesa, que são 9 países no mundo que falam o idioma português, além de territórios observadores como Macau na China e Goa na Índia.
né? Então foi uma experiência lá em Lisboa, que eu fiquei presidindo 9 países em nome do nosso querido Brasil. E recentemente fui nomeado delegado oficial dos países africanos de língua oficial portuguesa, que eles chamam de PALOP, né? E convite não falta, né? Recentemente vindo da Austrália e daí por diante. Nós somos ativistas mesmo. Isso é muito importante, né? Quando você falava em relação a ir à China, naqueles tempos dos anos 90, que o Jean esteve por lá. É pioneiro. É pioneiro. Deixa eu te contar uma coisa aqui, que o Jean é o chinês mais goiano que eu conheço. Agora, só para dizer como referência, a minha história no comércio exterior é devido ao conhecimento que eu tive com o Gilberto. Ah, é a influência do Gilberto? A influência do Gilberto em 1997. A minha história começou aí. Toda a minha trajetória, eu comecei a desenvolver essa parte de comércio exterior a partir das informações que o Gilberto teve aqui em Anápolis. Naquela época? Naquela época a gente já conversava moldes do Porto Seco. Essa foi toda a trajetória e toda a história. E o Porto Seco, né, para você que nos assiste, quem é de Anápolis, sabe da importância dessa estação aduaneira aqui no município, não só para o município, mas traz, né, Gilberto, para a região centro-oeste uma capacidade modal que poucas regiões têm, né? Então, no agronegócio, nós temos hoje uma possibilidade muito grande de colocar os nossos produtos de uma forma mais rápida, né, em termos de agilidade, com o mesmo trâmite que tem um porto marítimo. Então, hoje, nós temos essa capacidade em Anápolis, graças ao trabalho, né, de pessoas como Jean e Gilberto, que já tiveram aqui há algum tempo. Mas hoje, nós vamos trabalhar estritamente no assunto que é um mantra na relação comercial. Chama-se logística e exportação. Gilberto, em tempos de crise, com o dólar oscilando, uma escalada, desvalorização do yuan e todo um cenário na Europa, na América, como o agronegócio vai se projetar para 2016? 2016 é um ano muito interessante para o agronegócio no cenário internacional. Impõe alguns desafios também. Claro, porque quando se fala que o câmbio, da forma que está, ele é muito bom para exportação, por outro lado, nós temos também algum impacto ao nível da safra, daqueles suplementos, dos insumos da agricultura, que de alguma forma dependem do dólar. E o dólar cotado a uma faixa de 4, né? Hoje poderíamos dizer que está numa média, oscila, vai e volta, mas está na média 4. Cotação literalmente do dia, né? Do dia. Alguns surpresa, o Banco Central intervindo, e aí há um risco já, no momento da economia, está sujeito à especulação da moeda, quer dizer, de testar até onde está o fôlego. O ministro Levi não deve estar dormindo muito bem por muitos motivos, né? Mas esse ataque, vamos dizer, à moeda e tudo mais, nós já vimos esse cenário na história passada, a gente espera que reservas brasileiras não se queimem por conta disso, né? Parece que não vão por esse caminho. Mas o fato é que o agronegócio ele vai ser impactado em relação àqueles segmentos, sobretudo, mais dependentes, e grande parte é dependente dos insumos importados. Isso tende a criar algum tipo de dificuldade ou reduzir um pouco mais as margens em função do aumento do custo. Por outro lado, aqueles que se prepararam, aqueles que se estruturaram para o processo internacional estão realmente rindo à toa, né? Só uma ressalva que eu gostaria de fazer é que na cadeia produtiva, alguns, de certa forma, ganharam e ainda vão ganhar dinheiro. Com certeza. Mas, por outro lado, com essa taxa cambial estando alta, ela vai prejudicar, sim, também um outro lado da cadeia. Até porque, vamos analisar que a produtividade brasileira, ano após ano, está crescendo. Alta produtividade com um custo bem mais alto. Resultado, possivelmente, uma menor lucratividade para o agronegócio, para os produtores. Muito bem. No próximo bloco, Jean e Gilberto, nós vamos falar sobre a possibilidade da redução de ganho
para quem opera no agronegócio. AgroTV, o canal do agronegócio. Jornal Estado de Goiás, o mais completo, informação com credibilidade, política, cidades, economia, esportes, jornalistas de Anápolis que conhecem bem a nossa cidade e a nossa população. Indiscutivelmente, Jornal Estado de Goiás é o mais completo, porque tem opinião e análise da notícia. Jornal Estado de Goiás, moderno, antenado com a sociedade. Jornal Estado de Goiás. E quanto custa para receber informação de qualidade em casa? R$ 70 por ano. Assine já! 3702-7585. Ligue agora. 3702-7585. Jornal Estado de Goiás. O mais completo jornalismo feito por quem conhece Anápolis. Hoje no AgroTV, o canal do agronegócio, Gilberto, o especialista em comércio exterior, nosso irmão, nosso amigo, e Jean, que já é um velho conhecido da casa, que é o nosso consultor em comércio exterior. Nesse próximo bloco que nós estamos iniciando, falando um pouco sobre as perspectivas de ganho, né, principalmente para a safra de 2016. Você, produtor, que agora praticamente já está com a sua safra iniciando, na verdade, né, o preparo de solo já aconteceu e praticamente daqui a alguns dias, firmando as chuvas, nós começamos a fazer o plantio. E isso todo é um ciclo, né, econômico, um ciclo quase que espiritual, podemos dizer assim, porque o produtor ele acredita piamente. Imagine, Gilberto, quando a gente coloca a semente no chão, né, e aí tem que aguardar a chuva para germinar, isso é muito espiritual, na verdade. E como é que fica a parte material que no final da safra, para março do ano que vem, é preciso fazer, né, a conta? O que é que nós vamos ganhar? O desafio é o desafio de cenário, né? Sim. Essa não é uma... Ainda bem que você falou que é uma profissão de fé, né? Porque realmente a gente... Como diz você, um sacerdócio? É, um sacerdócio. E é muito bonito, né? Graças a Deus, esse espírito de fé, de crença do agricultor brasileiro, ele existe e faz com que esse país seja um país extraordinário e rico e líder mundial. Quando a gente fala mundo afora do agronegócio brasileiro, a Embrapa, por exemplo, é uma referência no mundo inteiro. No mundo inteiro. Principalmente a agricultura tropical, né? Exporta tecnologia. Nós já tivemos a oportunidade de levar a Embrapa para falar, através de ações do governo brasileiro, pelo mundo. Em África, houve uma disputa enorme para que a nossa empresa, pela sua referência de know-how e tecnologia, se instalasse. Empresas como a Campo, que se tornaram aí também conhecidas no mercado internacional pelo trabalho que desenvolveram no Centro-Oeste, né, costumam ser entendidas como realmente modelos de referência. Mas nós falávamos da questão de ganho, né, da questão de produtividade. É um desafio, é difícil imaginar o que vai ser economia em função da instabilidade política, né? A gente tem uma frase que é inevitável de dizer que o governo, quando ele não atrapalha, ele já ajuda muito, né? E no momento está atrapalhando demais. Eu acho que o agronegócio tem sentido, ele segue pungente, próspero, forte, rico, né, no meio dessa confusão toda. Né? Se houvesse um mínimo de estabilidade em todo esse cenário, estaria muito melhor. É um pouco difícil de prever. Ou pelo menos políticas públicas mais sérias, voltadas de Estado, não de governo. Não, de Estado, não de governo. Até porque, da porteira para dentro, o produtor ele consegue ser competitivo. Sim. Mas quando sai da porteira para fora, que a coisa se complica. Sua colocação é fantástica, porque a gente fala mesmo isso, que a competitividade brasileira é até a porta da fábrica ou até a porta da fazenda. O custo Brasil, que é tão famigerado e tão dito, né, de carga tributária, a condição das estradas, a tudo isso, a falta, por exemplo, de janela em porto, né, de oportunidade para embarcar, o monopólio na área ferroviária para o transporte de carga. Que é um modelo
modelo nefasto. O governo brasileiro, infelizmente, a longo prazo, não podemos dizer só desse governo ou do mandato anterior, mas desses 2 mandatos, piorar a situação, não foi feito investimento. Nós temos aqui, você sabe, a Norte-Sul passa por Anápolis, até hoje não roda um grão de produção nesses trilhos que estão há mais de 25 anos praticamente estagnado esse projeto, que não anda para frente, né? E quantas vezes já foi inaugurada essa ferrovia? Nos 2 últimos mandatos desse governo que aí está, e esse governo tem uma capacidade enorme de inaugurar e reinaugurar, inaugurar de novo. Corta fita, corta cordão, corta um monte de coisa. Eu já perdi as contas, inclusive eu já estive presente em algumas. Mas, Gilberto, vamos falar para o nosso produtor que nos assiste. Cautela para o ano que vem que o ganho é menor. Esse é o mote. Esse é o mote. Canja de galinha, nunca fez mal a ninguém, é bom ter a prudência devida. Não é ser aqui o profeta do Apocalipse, no sentido de anunciar, né, os grandes riscos que possam estar a vir em função desse desequilíbrio econômico, influenciado por essa confusão política, mas eu acho que o produtor é muito pragmático, ele sabe muito bem os riscos que corre, e é bom ter um pouco mais de cautela. As margens tendem a estarem um pouco mais comprometidas. Ou seja, como a gente já vem falando com você aqui no Agro TV, eu e Jean, alguns dias atrás, falávamos em outro programa que é preciso ter o quê, Jean? Cautela no investimento. Exatamente. O investimento hoje, principalmente em tecnologia, em inovação, nós vamos ter que deixar para depois. Isso é um problema grave, né? Porque você está adiando uma competência e uma capacidade produtiva de um potencial imenso, né? E, aliás, a gente fica um pouco injuriado quando fala dessa coisa de inaugurar muito algo que é tão vital para a cadeia produtiva inteira, que é tão fundamental, que é a logística para o escoamento, que é a logística para o aumento do ganho de competitividade, porque normalmente o governo joga que quando tem alguma dificuldade é o problema do mundo, é o problema do cenário internacional, o problema está sempre fora. E enquanto não tem a coragem de admitir que o dever de casa interno precisa ser feito e deve ser feito, a gente vai ficar sempre perdendo potencialidades e capacidades por falta de executar ou de exercitar aquilo que nós temos por obrigação interna de fazer. Quem vai resolver o Brasil não é a economia internacional. Quem vai resolver somos nós. Não é o FMI que vai resolver. Não, nem FMI, nem Organização Mundial nenhuma. O problema de logística é nosso, o problema de burocracia é nosso. Não é o problema de desequilíbrio, porque o governo gasta mais, né, do que arrecada, não é um problema da economia internacional. Então, é preciso ser franco, honesto e admitir que o cenário que nós estamos aí sujeitos a ter cautela é um cenário que está imposto e na hora do voto tem que lembrar disso. Isso é verdade. A gente tem aí um problema gravíssimo, principalmente a partir do governo Lula. Foi irresponsável quando em 2008 aconteceu o primeiro estrondo econômico mundial. E aí ele, de forma leviana, disse que era uma marolinha. Talvez para ele, na situação que ele está como ex-presidente, seja marolinha. Mas para o empresário que vive a duras penas, que tem uma carga tributária que não existe nesse planeta, que é perseguido, porque o empreendedor nesse país ele é perseguido, infelizmente temos que dizer isso. Os meios que regulamentam, que fiscalizam, têm o empresário como não aliado do Estado para gerar riqueza e emprego, mas tem o empresário como talvez até uma ameaça. Às vezes, como empresário e como produtor, a gente chega em algumas repartições, você não é tratado com dignidade como um empresário norte-americano é, como um empresário alemão é tratado lá no seu país. Então, eu penso que nesse momento, Gilberto, nós podemos antever um cenário ruim, um cenário não muito interessante e com um aspecto que preocupa: a redução da produção para o ano que vem. Você concorda com isso? Esse risco existe. E a redução da produção vem, às vezes, da própria... Isso é como um mercado de bolsa, é como um mercado de ações. A comparação que eu me refiro tudo depende de expectativa. Ainda há pouco estávamos falando, cuidado, prudência no investimento. Quer dizer, nós estamos lidando com o quê? Com expectativa, com o risco, com o medo do que pode vir. Então, na medida em que nós temos a confiança restabelecida, o investimento volta a acontecer, a produção ela volta naturalmente a reagir à altura e as coisas tendem a ter uma normalidade. Em períodos em que você obrigatoriamente tem que ter o pé atrás e ser pragmático, tende a investimentos e a produção tende a reduzir. Agora, deixa eu só colocar um adentro aqui.
toda essa questão de investimento, ela também tem o seu outro lado. Não é só investimento físico, material. O que nós podemos levantar nesse tempo é que em tempos de crise também surgem as oportunidades. Eu acho que é nisso que ao longo desse período o produtor como um todo, nós como empresários como um todo, nós não preparamos para isso. Nós não fomos atrás. Esse que eu acho que é um grande problema. Que nós simplesmente fomos dependendo do mercado interno e nunca buscamos o mercado externo. Isso é verdade. Para falar um pouco mais de investimento, principalmente em logística voltada para exportação, no próximo bloco, Gilberto e Jean estaremos falando com você sobre a investimento de logística para exportação em tempos de crise. AgroTV, o canal do agronegócio. Jornal Estado de Goiás, o mais completo, informação com credibilidade, política, cidades, economia, esportes, jornalistas de Anápolis que conhecem bem a nossa cidade e a nossa população. Indiscutivelmente, Jornal Estado de Goiás é o mais completo, porque tem opinião e análise da notícia. Jornal Estado de Goiás, moderno, antenado com a sociedade. Jornal Estado de Goiás. E quanto custa para receber informação de qualidade em casa? R$ 70 por ano. Assine já. 3702-7585. Ligue agora. 3702-7585. Jornal Estado de Goiás. O mais completo jornalismo feito por quem conhece Anápolis. Neste último bloco, recebi hoje, conversando conosco de forma muito clara, falando sobre comércio exterior, exportação, logística, o Gilberto, Gilberto, nosso irmão e amigo, e Jean, o nosso consultor em agronegócio. Gilberto, há pouco nós falávamos sobre os custos de exportação, as dificuldades de logística. Qual a sua percepção hoje em relação ao que pode ser investido em exportação, até para incrementar em tempos de crise, essa diferença que existe hoje do ganho que nós falávamos há pouco tempo para o nosso produtor? Eu acho que tem, na fala do Giancarlo, no último bloco, uma reflexão muito importante. Foi bacana ele falar isso aí. Tem muita oportunidade. Eu acho que se a gente pensa em termos de Brasil e a dinâmica do agronegócio brasileiro e os resultados que se busca com a sua competitividade, que já é muito grande, tem espaço para crescer muito mais, tem oportunidade demais ainda. O problema é que se continuar fazendo da forma que sempre fez, vai continuar obtendo o resultado que sempre teve. Se quer ter um diferencial de resultado, precisa ter um diferencial de atitude, né? Eu observo, por exemplo, estou negociando com um grupo que inclusive consta a relação com investidores asiáticos, investidores americanos, que olharam aqui para o Centro-Oeste e disseram o seguinte: olha, mas tem aqui uma oportunidade gigantesca. Grande parte da safra fica às vezes fora do silo. Sim. Tem um problema sério nessa logística, que é entre colher e mandar para o porto. Você tem a falta de silo, o custo disso que é muito alto. Nós perdemos muitas toneladas de milho, duas safras atrás. Por quê? Porque faltou capacidade de armazenagem. E aí, aqui no Centro-Oeste, nós temos chuvas que não são regulares. Choveu no finalzinho de agosto para setembro, molhou o milho. Simplesmente perdeu. Prejuízo, né? Altíssimo. E será que no século XXI nós não temos ciência, não temos inteligência para suprir esse tipo de situação? Tem. Ao ponto de que esse projeto que eu estou falando, que americanos, que asiáticos, estão vindo aqui olhar na condição de investidores, o Giancarlo conhece esse assunto, é uma visão de criar silos na região Centro-Oeste, atrelados a todo o corredor de escoamento, junto a porto, junto a tudo isso, para alocação, para aluguel dos silos, do espaço dos silos para armazenagem de grãos. Ora, então, alguém está olhando para um problema, enxergando uma oportunidade. E que nós deveríamos estar enxergando isso. Dentro de casa, não precisava ninguém vir de fora para olhar isso aí, tá certo? Ah, mas o custo disso é algo. Não me parece que é algo que seja uma ciência tão complexa de resolver. Então tem sim oportunidade. Outra coisa é agregação de valor.
Agregação de valor. Hoje nós estamos ainda com a cultura de entregar para uma grande trade na porta da fazenda, o velho modelo de séculos. Quer dizer, será que não há potencialidade, não há outras formas de nós agregarmos valor? Recentemente eu recebi consultas de Singapura dizendo, escuta, nos ofereça um olhar sobre o centro-oeste brasileiro, porque lá a nossa experiência de um país que movimenta 900 bilhões de dólares no comércio exterior, senhores, é uma tirinha no meio da Ásia. Se alguém pegar aí um mapa e ver onde está Singapura e comparar com o Brasil, é uma coisa impressionante. Quantas vezes Singapura cabe dentro de Goiás? As 10 ou 20 vezes. Basta dizer que a população de Singapura inteira é menor do que a população do estado de Goiás. O comércio brasileiro, só para dar uma ideia, a corrente de comércio anual é em torno de 500 bilhões no Brasil todo. Eles têm 900 bilhões naquele lugarzinho. Mas por quê? Ele importa o etanol de várias partes do mundo e ele separa, vou agregar valor do etanol que vai para o farmacêutico, etanol que vai para a indústria alimentícia, etanol. Eles têm a inteligência de ser um país trade, um país hub e de fazer uma agregação de valor em matérias-primas que eles adquirem e vendem em toda a Ásia. Será que nós não somos aqui, Goiás, a grande Singapura do Centro-Oeste? O problema que o Jean falou há minutos atrás, a falta de investimento que existe tanto na capacidade de visualizar o futuro, ou seja, é uma questão de investimento não só material, mas também no ser humano. Da atitude, do visionário do processo. De ir em busca, ir no local, conhecer outras culturas, outras realidades. Agora, esse investimento e essa iniciativa ela é de governo. Ela precisa estimular o empresário, porque o empresário em si só, por si só, ele é muito pequeno nesse amplo ambiente de comércio exterior. E nós que não temos ainda uma experiência e não temos uma vivência, há pouco tempo você começou a viajar para a China, quanto tem? 1990 mesmo? Nos anos 90. Quanto tempo tem, minha gente? É muito pouco tempo para um país do tamanho do Brasil assimilar todo o conhecimento de comércio exterior. Aí nós precisamos de homens iluminados igual o Gilberto, de gente que tem expertise igual o Jean. E a coragem, né? E a coragem. Tem que ter coragem, porque o produtor, ele tem coragem. É muita coragem produzir. Agora, mais coragem ainda é aqueles que se propõem a entrar no mercado de exportação. E nós, aqui do Agro TV, estamos buscando, Gilberto, colocar para o nosso produtor, para o nosso ouvinte, para quem nos assiste, as formas e os caminhos. Essa é a nossa missão. Eu acho que tem várias maneiras. O comércio exterior brasileiro e a exportação do agronegócio tem uma participação das cooperativas brasileiras que dá um show. Temos exemplos fantásticos. Aurora, né? Me ajuda. Comigo. Você tem extraordinários exemplos de que a união faz a força e que a cadeia intermediária pode ser superada para um melhor nível de ganho, um melhor nível de competitividade do produtor. Eu acho que deve-se buscar no estado de Goiás esse espírito mesmo inovador de pressionar. Você falou do governo, mas eu acho que nasce do desejo de onde dói o bolso. Quer dizer, é o empreendedor, é o empresário, é o produtor que vai fazer com que o governo se mova, se mexa. O governo é um facilitador, ele tem mesmo essa função. Agora, quem vai fazer o negócio, tirar o pedido, fazer um embarque, fazer com que a realidade dele saia de dependência de um trade na porta da fazenda para agregação de valor na venda direta, trazendo esse dólar que está bom para o bolso dele, é o empreendedor. Ele é quem deve se pronunciar. Daí a importância de entidades como a CIA, que muito me orgulhou estar na Associação Comercial e Industrial de Anápolis, tratando desse assunto com o retorno maravilhoso dos empresários, de também acreditarem que está na hora de olhar para o mundo com outro olhar e ser mais otimista e ser mais proativo nesse sentido. Então, podemos perceber que o produtor precisa ter o olhar voltado para a exportação no momento de crise como não ameaça, mas como oportunidade de ganho. É muito mais oportunidade do que desafio. E nesse todo aspecto que a gente observa já da dificuldade do produtor, a esperança ela existe e ela precisa ser mantida acesa. O que eu vejo nisso tudo é a gente ser um pouco mais proativo e ir em busca de mais oportunidade, coisa que há tempos nós mesmos a gente não está fazendo. Gilberto, então podemos começar a traçar um cenário da seguinte forma: o agronegócio é a saída para o Brasil. Sempre foi.
e eu acho que sempre será. Nós somos imbatíveis e digo mais, na agregação de valor, o alimento brasileiro, oriundo do agronegócio, eu sei porque nós temos uma base lá em Dubai e eu vejo o poder de entrada, o poder de competitividade do biscoito brasileiro, o poder de competitividade do café brasileiro, quando já que seu valor agregado, chegando ao ponto de venda do mundo inteiro, da Ásia toda, da América inteira, da África, de todo lugar, a gente atua muito em África também, os produtos brasileiros são reconhecidos como de alta qualidade e de preço imbatível com o mundo. Então esse é o caminho, o agronegócio nos dá agroindústria, que nos dá produto final, que nos dá mercado internacional, que nos dá dólar na reserva e nos dá competitividade global. Ou seja, traduzindo tudo isso, dinheiro no bolso e ganhos de forma que você, produtor, empresário, industrial, consiga tocar o seu negócio, fazer com que ele seja competitivo, sobreviver bem, dar qualidade de vida para a sua família e gerar emprego e renda. Esse é o sonho de todos nós que somos empreendedores, né, Gilberto? Sem dúvida, e são os grandes heróis invisíveis, né? E a gente brinca parafraseando os orientais, que falam, quando se vê um colar de pérola, o fio que liga cada uma das pedrinhas é invisível, não se percebe. Eu chamo esse fio do produtor brasileiro. A gente vê as pedrinhas na forma de tudo quanto é cultura de exportação, do alface, a banana, ao café, ao que for. Mas o que está por trás é aquele fiozinho que une tudo e faz aquele lindo colar, aquela linda joia que é o Brasil. Muito bem, esteve conosco hoje Gilberto, um especialista em comércio exterior, juntamente com o Jean, que já é o nosso consultor também de comércio exterior aqui no Agro TV. Para você que nos assistiu, fica a mensagem: empreender é a melhor saída. E o agronegócio ainda é e sempre será a mola motriz da economia desse país. Fique de olho na agenda do Agro TV, o canal do agronegócio. Dia 15, alimentação de bovinos de leite. Curso Confinamento de Gado de Corte, com ênfase em alimentação sem volumoso. Dia 19 a 22 de outubro. Dia 19, Casqueamento de Equídeos. São cursos totalmente gratuitos oferecidos pelo Senar. Para maiores informações, ligue 3311 5055. Ainda em outubro, leilão de cavalos Aras Lohan de Deus. No dia 25 de outubro, também uma iniciativa da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Assista agora a matéria desta semana. Olá, o Agro TV de hoje está aqui na Ferrovia Centro-Atlântica, junto com a Ferrovia Norte-Sul. Gilberto, podemos dizer que isso aqui é o marco zero, né? Para cá temos Porto de Paranaguá, Porto de Santos e para cá o Porto de Itaqui. Anápolis, o centro, coração do Brasil, né, onde a logística é uma das melhores que tem, podemos dizer até da América do Sul? Indiscutível, isso aqui é um potencial que poderia ser muito melhor explorado se não fosse algumas idiosincrasias. Nós temos ainda a Norte-Sul, há quantos anos parado aí para completar, né, esse eixo? Quase 25 anos. 25. Problema de bitola, que uma coisa não integra com a outra. Esse é o tipo de coisa que não pode mais acontecer no Brasil. A competitividade do agronegócio depende disso. Nós estamos no melhor lugar do país, para fazer o processo da logística do agronegócio acontecer, e nós temos uma limitação física de uma ferrovia que por uma bitola diferente da outra não se integra. Ou seja, esse poder de ligar o norte ao sul está interrompido exatamente no lugar em que mais se precisaria funcionar para o escoamento da safra da região. Nem só da safra, né, Jean? Mas aqui nós temos o Porto Seco, ao nosso redor aqui, quem está em casa pode perceber, várias indústrias e um plano multimodal. Jean, como se fazer para ser competitivo numa realidade tão dura quanto essa? Devemos levantar ao outro lado, que fora essa parte logística da ferrovia, temos aqui a própria rodovia e tão logo teremos também o aeroporto de cargas. E isso vai facilitar todos esses modais e fazendo essa integração, viabilizar toda a logística integrada para baixar os custos aí das vindas e idas de mercadoria. Falando em competitividade, novamente, Gilberto,
para o nosso produtor que está lá e quer saber qual a receita do bolo para ser competitivo, de forma muito rápida e clássica. Vamos lá, competitividade você tem que sempre olhar dois aspectos. Um do lado dos custos, outro do lado da receita. Do lado dos custos nós estamos falando, se é possível viabilizar inteligência na hora de comprar, e aí tem que superar as desconfianças, a cultura do individualismo, porque quando você fala de uma central de compra de insumo, por exemplo, você pode baratear muito o custo. Verdade. Comprar em grupo, né? Em grupo, né? Mas essa não é uma cultura fácil no Brasil como um todo. Mas quando se abre para isso e percebe o poder de redução de custos que isso tem, é muito importante. Competitividade, por outro lado, ainda na questão de custos, tem a governança, a gestão do seu próprio negócio, a gestão do seu maquinário, a gestão do consumo do seu combustível, a qualificação da mão de obra, porque ela bem treinada vai utilizar melhor o potencial que a terra tem para dar, que a máquina que está sendo utilizada tem para oferecer. Então a mão de obra é um elemento fundamental e a gente não tem essa cultura de investir na qualificação. E isto é uma essencial parte dos custos em relação à possibilidade de uma essencial parte de produtividade. Por outro lado, a gente vê que competitividade implica de você ter modelos mais arrojados em termos de comercialização. Então também quando se estrutura e se organiza um modelo de comercialização que pula o intermediário, que consegue acessar, falando em competitividade internacional, um mercado externo diretamente, o valor agregado na receita do produtor é muito maior. Então competitividade, sem falar em gestão e redução de custos e inteligência na área de racionamento da sua compra, racionamento dos seus materiais, etc. E na competitividade do ponto de vista da sua venda, da sua comercialização mais eficiente, além do fator qualidade. Quando se fala em mercado externo, não adianta você querer embarcar uma fruta, embarcar ali um grão, embarcar algum produto que não está nos moldes do comprador internacional. Isto é um fator também de competitividade, qualidade do produto. Então, em poucas palavras, eu poderia dizer que observando de um lado e de outro, lembrando a qualidade como eixo que permeia tudo, a mudança de patamar do produtor em termos de valor agregado fica muito melhor. Para o nosso produtor que está em casa, é a compra do grupo, comprando adubo em conjunto, comprando óleo diesel em conjunto, fazendo consórcio de máquinas, ou seja, é preciso mudar a mentalidade. Sabe por quê, companheiro? Senão o seu produto não passa nesses trilhos e não vão para o porto. E o mercado interno é muito bom trabalhar, mas melhor ainda é trabalhar com o mercado externo. Verdade, Jean? Tem novidades por aí chegando? Eu vejo que nesse processo como um todo, essa integração parte mercado interno e parte mercado externo é a grande solução e é o grande desafio e é a grande também oportunidade para o setor do agronegócio. Estamos hoje em Anápolis, aqui num setor, numa parte da Centro-Atlântica, que são os trilhos que vão levar até o Porto de Santos e Paranaguá, trazendo para você, um especialista em exportação e um especialista em comércio exterior, as possibilidades, o que se deve fazer para que você possa ser competitivo. AgroTV, o canal do agronegócio.